É um prazer estar novamente aqui na Sociedade Teosófica, lugar que eu já estou há pelo menos uns 45 anos da minha vida, e onde me encontrei, onde acho que encontrei a maioria das respostas que eu tanto procurava. E uma delas é saber o que é um mestre de sabedoria, não é? Como reconhecer um mestre de sabedoria? É uma proposta difícil se você não tem um balizamento, se você não sabe bem o que é. Então, eu li esse artigo aqui, chamado Chelas e Chelas Leigos, ou Discípulos e Discípulos Leigos, da senhora Blavatsky, e tem uma definição de que é um guru, de que é um mestre de sabedoria, de que é um Mahatma, uma grande alma, um grande espírito. E ele fala: o verdadeiro guru é sempre um adepto, aquele que chegou à quinta iniciação, na ciência oculta. Um homem de profundo conhecimento exotérico e esotérico, especialmente este último. Alguém que colocou a sua natureza carnal sob o controle da vontade. Veja bem, que desenvolveu em si todos os poderes da natureza, os siddhis, e com a capacidade de descobrir os segredos dela com a ajuda dos poderes do seu próprio ser antes latentes, mas agora ativos. Este é o verdadeiro guru. Então, para reconhecer um guru tem que ter sensibilidade, tem que ter percepção espiritual e intelectual. Dizem que o Buda tinha uma aura de 8 quilômetros de envergadura. Vocês imaginem o que era esse ser. Estar na proximidade desse ser devia ser uma sensação que você devia ficar muito mais do que arrepiado, devia ficar transformado, né? Toda a sua natureza espiritual devia florescer e vir à tona. Mas como nós ainda não estamos na presença de um Buda e perdemos muito da nossa sensibilidade, temos que recorrer ao nosso intelecto para poder identificar o que é um ser espiritual. E para começar isso, vamos começar falando de Michelangelo, a criação de Adão. Acredito que todos vocês conheçam essa pintura. Todo mundo fica centrado naquele toque onde há uma languidez da mão de Adão e Deus apontando, quase que querendo tocar a mão do homem, né? Mas como eu sou um pouco autista, talvez eu seja um Asperger mal equilibrado, eu comecei a olhar essa pintura olhando outros detalhes e descobri coisas fantásticas que eu não vi em nenhuma literatura. Depois, se vocês quiserem se aproximar, porque agora está sendo gravada a palestra, eu vou mostrar para vocês coisas fantásticas que tem nessa pintura que nunca tinha percebido antes e que isso vale uma palestra inteira. Eu já dei uma palestra inteira na loja Sofia, no Grupo Sofia lá de Goiânia, só sobre essa pintura. Não sei se vocês estão vendo aqui abaixo de Adão sentado, uma mão segurando uma garra de um ser, talvez diabólico. É a mão esquerda de Deus, é a mesma posição da mão esquerda de Deus numa outra, né, abaixo da terra. Aliás, a terra aí é a parte feminina da figura. Olha assim, o seio e as formas curvilíneas em azul. Porque a terra é feminina, né? Ali está o espírito e aqui está a matéria, né? Ali está o homem desenvolvido, o mestre, e aqui está o discípulo, querendo, ainda nu, querendo apresentar. Ali está o mestre com todas as encarnações que ele já teve, sejam crianças, sejam mulheres, sejam homens. Ele já é um ser altamente desenvolvido, ele está envolvido em seda, ele está envolvido em roupas, ou seja, ele já é um ser superior. Quando a gente vai ver a interpretação dessa figura, dizem que são anjos, mas na verdade, ali, toda aquela formação representa o cérebro humano. Se vocês olharem bem, aquilo ali é o sistema límbico do ser humano. Você vê perfeitamente o lobo frontal, a medula espinhal, né?
Tudo está representado ali naquela figura como se fosse o cérebro humano. Quer dizer, ele tinha uma percepção maravilhosa. Vocês veem que Deus é um ser maduro, com um detalhamento corpóreo muito bem feito, tal como Adão também o é. Então, isso mostra a capacidade do ser humano de se desenvolver e amadurecer. Ao mesmo tempo, ele está nas alturas, mostrando que ele é um ser etéreo. Pode ser também o eu superior, o nosso mestre de sabedoria. Eles se confundem, porque ele, como um ser etéreo, ele está nos céus, enquanto o homem está na terra. Então, isso poderia representar perfeitamente um mestre de sabedoria, com suas muitas encarnações, representado também na estrutura cerebral e representando aquele toque em que ele está pronto para tocar o homem, mas o homem, com a sua força de vontade ainda fraca, não consegue fazer com seu indicador se esticar completamente e fazer o toque entre o espírito e a matéria. E é muito interessante que é uma porta que se abre ali e uma porta que se abre lá. Aquela fenda ali pode muito bem representar a Ione, né? A vaidade, o orgulho, os ciúmes, né? Todas as qualidades negativas que se transformam em vício e que impedem que o homem ascenda aos céus e se torne um espírito completamente desenvolvido. Mas isso é apenas uma figura para vocês meditarem. Eu vou botar essa figura no final para vocês se aproximarem da tela e veem como essa porta se abre de um lado e de outro da tela aqui e tem a mão esquerda de Deus segurando a garra do diabo, como eu chamo aquela pata que está ali embaixo. Ninguém nunca falou nisso. Eu sempre olhei essa figura, fui lá na Capela Sistina e é exatamente assim que ela está representada. Mas a psicologia também nos mostra como a gente pode reconhecer uma pessoa que seja de alto nível espiritual. Ele fala, Maslow, os indivíduos maduros e integrados são os protótipos dos seres autorrealizados. Maduros e integrados. Maturidade é aquilo que faz você ser capaz de cuidar de você e ainda cuidar dos outros. Ou seja, capaz de ajudar, capaz de ter compaixão, capaz de ter um senso de justiça, capaz de ter um senso de integração e de ver o ser humano na sua totalidade e amá-lo com respeito, com naturalidade e ter uma visão da vida muito mais correta, muito mais justa, muito mais integrada. Então, a maturidade é um ponto-chave para reconhecer uma pessoa altamente realizada. As pessoas autorrealizadas, segundo Maslow, também têm percepções mais eficientes da realidade e se sentem mais confortáveis com ela. Ou seja, são pessoas que estão integradas à vida, não se lamentam, conhecem a lei do karma e, através dela, se tornaram autorrealizadas, transformadas e autopurificadas. Então, essas pessoas são pessoas que têm uma noção de si mesmo e do outro muito mais completas, muito mais corretas, muito mais acertadas do que a maioria das pessoas. Não são turvadas por emoções ou por pensamentos que não correspondem à realidade. Ou seja, elas têm um mínimo de distorções de percepção. Esse mínimo de distorção impede que elas não percebam a realidade como ela é. Eles percebem exatamente a realidade como ela é porque conseguem entender como são as pessoas e o ambiente que elas vivem. Em contraste com os neuróticos ou os normóticos, que estão acostumados com certas realidades e cognitivamente errados porque estão cheios de condicionamentos culturais, pessoais e sociais. Então, eles estão muito mais à vontade com a realidade e se sentem muito menos ameaçados com ela. Então, a psicologia, ela nos dá um reforço
para compreendermos o que é um mestre de sabedoria do ponto de vista da sua realização. São pessoas integradas, são pessoas maduras, são pessoas que não têm praticamente nenhuma distorção da realidade. Conhecem as pessoas e o ambiente como se fossem elas próprias, porque não têm lentes coloridas. Eles veem através da lente límpida da verdade. São capazes de aceitar a si mesmo como são, incluindo seus defeitos e qualidades. Da mesma forma, aceitam os outros. Olha só que coisa interessante, a aceitação. Eles não reclamam de ninguém, não reclamam de si mesmos, não reclamam da vida. Estão sempre trabalhando para que as pessoas possam se sentir minimamente desconfortáveis, porque eles sabem respeitar a si próprios e respeitar os outros. Então, são dados para que a gente possa tentar entender o que é uma pessoa realizada, uma pessoa madura, uma pessoa capaz, uma pessoa que está aberta a ajudar as outras pessoas e a si mesmo. Elas não são egocentradas, elas são autocentradas. Ou seja, elas não estão preocupadas só com consigo próprios. Elas ocupam de servir os outros em detrimento de si mesmas. Ou seja, são servidores da causa humana. São pessoas que trabalham pela fraternidade humana. São pessoas que ajudam os próximos. São pessoas que têm compaixão no seu coração. São pessoas que têm amor próprio, mas que também estão preocupadas em ajudar, não só fisicamente, mas também mental, espiritual e emocionalmente os seres humanos. Eles apreciam a solidão e a privacidade. Não quer dizer que eles não interajam socialmente. De vez em quando eles fazem isso quando é necessário, mas eles apreciam estar sozinhos consigo próprios e apreciam estar num ambiente de privacidade. E não se afligem por situações que incomodariam outras pessoas. Ou seja, eles não se impactam, não se surpreendem com o que acontece na vida, porque sabem que tudo está na mão da lei do karma e eles são servos dessa lei. Eles não se omitem a entender a lei. Eles seguem a lei, eles cumprem e, por causa da lei, eles se tornaram esses seres maravilhosos. Atingiram o pináculo da evolução humana. Eles são autônomos, independem da cultura e do ambiente. Por quê? Porque eles não têm condicionamentos. O pior de tudo são os condicionamentos. Quando a gente se condiciona, um condicionamento de uma determinada época, de uma determinada cultura, a gente fica preso àquilo. Eles não. Eles confiam nos seus próprios recursos, nas suas potencialidades latentes, e são capazes de crescer e desenvolver individualmente, cada um com a sua capacidade individual. E assim eles se desenvolvem de uma forma a poder ajudar a si mesmo e aos outros. Então, o mestre de sabedoria, ele tem essa capacidade. Não necessariamente ele precisa falar, apenas às vezes a sua própria presença é capaz de modificar o seu ambiente e as pessoas ao seu redor. Às vezes a gente sente isso quando está na presença de alguém que tem um alto poder espiritual. Não sei se vocês já tiveram o prazer de estar, por exemplo, perto do Dalai Lama. É impressionante, Só para dar um exemplo, O Dalai Lama, quando entrou no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro, eu tive com ele aqui em Brasília, lá no Rio de Janeiro, foi impressionante. Um silêncio total, podia cair uma agulha no chão que se escutava. Ninguém falava. Durante 1 ou 2 minutos, todas as pessoas pareciam estar possuídas por uma eletricidade no ar. Por quê? Porque ele é um ser que tem uma aura, uma capacidade de influenciar as pessoas, tem um carisma próprio, que só uma pessoa altamente desenvolvida desenvolveu. Isso ele não desenvolveu em uma vida, ele desenvolveu numa série de vidas.
Eu já dei uma palestra aqui sobre as 14 encarnações dele como Dalai Lama. Isso está no site dele, né? Cada uma das encarnações que ele desenvolveu está lá no site, de como era cada um dos Dalai Lamas. Se vocês quiserem pesquisar, essa palestra está no YouTube também. A Zeneida até trouxe um livro aqui, tem vários livros que falam sobre os mestres, né? Os Mestres e a Senda, do Leadbeater, Os Mestres e Suas Mensagens, do Raul Branco, passagens aqui de mestres que não são verdadeiros e que querem captar o imaginário das pessoas. Por isso que é importante reconhecer de verdade o que é um mestre verdadeiro. Então, vale a pena ler um livro como esse, do Raul Branco, como é o livro do C.W. de Leadbeater, que fala sobre os mestres e a senda e discute não só o que é a beleza de um mestre de sabedoria externa, a beleza física, mas também a capacidade espiritual, a capacidade intelectual, a capacidade emocional de um ser desse. A gente vê isso também pelas cartas dos mestres, onde, principalmente na correspondência com o Sr. Sinet, os mestres são de uma impecável capacidade de resposta. E eles mostram que conhecem os ambientes e as pessoas com quem eles estão lidando, apesar de estarem a milhares de quilômetros de distância. Voltando aqui para a nossa palestra, que a gente também tem pouco tempo, né? Parece que depois tem uma outra atividade, às 7h30, que é a Teosofia e Arte. Vamos voltar aqui aos nossos slides. Então, como eu falei, essas pessoas são autônomas, elas independem da cultura e do ambiente, confiam nos seus recursos e suas potencialidades latentes para crescer e se desenvolver. Ou seja, são pessoas que cresceram e se desenvolveram durante centenas e milhares de vidas até se tornar um mestre de sabedoria. Isso não acontece numa vida apenas. Por isso que naquela pintura de Michelangelo aparecem vários seres, inclusive uma mulher, que às vezes os estudiosos de pintura dizem ser Eva e os anjinhos. Mas eu não gosto dessa interpretação assim, mais exotérica, né? Ah, ali está Deus com Eva e os anjinhos. Você não vê nenhum anjinho de asa ali? São, na verdade, encarnações que aquele ser se tornou um mestre espiritual, que agora está de barba e cabelo branco, que mostra a sua maturidade espiritual e que está pronto a encontrar com o Adão, que é um ser que está começando a sua jornada espiritual, e por isso que está nu, não tem vestes, né, de seda, não tem vestes de um ser altamente desenvolvido, que ainda está aprendendo, né, nu como uma criança, né? Ele está apenas desenvolvendo a sua vontade, ele mal consegue esticar o seu dedo indicador e entrar em contato com o mestre. Mas isso vai acontecer em determinado momento. Eles apreciam verdadeiramente a vida. Isso significa respeito, admiração e prazer no seu viver diário. Ou seja, são pessoas que estão de bem com a vida, estão sempre alegres, tranquilos, e na maioria das vezes com um sorriso nos lábios, né? Não são pessoas que reclamam, não são pessoas que estão deprimidas, não são pessoas que estão neuróticas, ou ansiosas com o futuro, ou presas no passado. Vivem o aqui e agora. E o aqui e agora é um presente. Esse presente agora a gente nunca mais vai repetir. Mesmo que a gente tenha 1 milhar de reencarnações, ou como eu gosto de falar, de reencadernações, esse momento é único. Nunca mais a gente vai repetir esse momento aqui. Eu estou aqui na presença de vocês, vocês estão aqui na Sociedade Teosófica, não há nenhum perigo, não há nenhuma guerra local, não há nenhum problema, não há nenhuma ameaça. Todos nós estamos pensando juntos em como reconhecer um mestre de sabedoria. Olha a beleza e a atmosfera desse ambiente. Isso aqui, nenhum dinheiro do mundo vai pagar. E nenhum dinheiro do mundo vai poder repetir esse momento. Então, aproveitemos com intensidade, vivamos com força, com alegria, para poder estar aberto a um dia
a reconhecer um mestre de sabedoria que aprecia verdadeiramente a vida e vive de momento a momento. Isso significa que ele tem respeito, admiração e prazer em cada momento do seu viver diário. Esses seres são seres especiais. Eles têm experiências místicas e têm sentimentos associados à expansão da consciência. Ou seja, eles não se sentem apenas como pertencendo a esse veículo físico ou veículo emocional, mental próprio do indivíduo. Eles sentem uma expansão em que eles sentem como se estivessem ligados à vida toda a seu redor. Eles sentem a formiguinha que estão na árvore, eles sentem como o Krishnamurti ligado ao pneu do carro que está rodando lá na outra estrada, eles sentem voando junto com os pássaros que estão sobre aquela localidade. Eles têm realmente uma expansão em que eles se sentem juntos e unidos a tudo que está ligado, porque nós somos uma unidade. Não existe eu aqui e vocês aí, nós somos um só. Nós estamos ligados às estrelas, nós estamos ligados ao Sol, à Lua, aos planetas. Nós estamos ligados a todos os seres que estão espalhados nos 5 continentes. Nós estamos ligados ao Ártico, à Antártida, nós estamos ligados a tudo, a todos os seres que estão no ar, estão no mar, estão na Terra. Mas a gente não tem essa consciência ampliada, esses seres têm. E isso lhes dá uma sensação de êxtase e de maravilhamento perante a vida que os transforma completamente e os faz trabalhar para que a humanidade e o planeta e a ecologia se tornem uma realidade real, para que o planeta sobreviva e as espécies floresçam e a vida possa se manifestar em toda a sua beleza, em toda a sua justiça, em toda a sua força, com toda a sua alegria, todo o seu poder e suas infinitas possibilidades. Eles possuem uma profunda compaixão para todos os seres, sejam seres humanos, sejam seres da natureza. São profundamente compassivos. É como se diz, o Buda e o Dalai Lama são a encarnação de Avalokiteshvara, o Deus da compaixão. Então, eles são a encarnação da compaixão. Quando você encontrar um ser desse, se prostre, reverencie profundamente, porque são seres realizados, são seres que atingiram um alto desenvolvimento da sua estatura espiritual. Eles têm profundos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque eles conhecem a pessoa não só por fora, mas por dentro também. Eles conseguem ver as encarnações anteriores daquela pessoa. Eles conseguem perceber toda a ligação que ele tem com aquele ser com que ele está conversando agora. É diferente de uma pessoa que você conheceu há 5 minutos, há 10 minutos, há 10 anos ou há 20 anos, que é apenas uma vida. Esses seres não. Esses seres têm uma percepção profunda e além do tempo, porque eles conseguem perceber as vidas anteriores deles próprios e das pessoas com quem eles têm contato. São altamente éticas e têm um discernimento lúcido do certo e do errado. E são extremamente engraçados também, porque eles conseguem ver as besteiras que a gente faz, né? Diz que um monge estava vendo uma mulher amamentando seu filho e enxotando um indigente na rua, um Shudra. E ele riu muito daquela história. E a pessoa que estava olhando aquela situação com ele não entendeu nada. Falou, mas por que você está rindo dessa situação? Falou assim, olha só, ela está amamentando o inimigo da vida anterior e enxotou a mãe dela que veio pedir uma esmola para ela da outra vida. Então a gente não sabe com quem está lidando. Então a gente tem que ter muita compaixão e estar acordado, porque a gente age muito pelos impulsos, né? Pela futilidade da vida. Esse texto aqui do Chelas e Chelas leigos fala também das qualificações esperadas para um Chela.
que são exatamente as qualificações de um ser espiritual. Então, vou ler para vocês as 7 qualificações que um Chela tem que ter e que um adepto, um mestre de sabedoria, tem completamente. Primeira, perfeita saúde física. São completamente saudáveis. Sim, os mestres de sabedoria têm um corpo físico. Isso aqui está nesse livro, isso aqui está no livro Os Mestres de Ascenda. Eles mantêm um corpo físico, mas ele tem perfeita saúde física. Ao mesmo tempo, além da absoluta pureza mental e física. Ou seja, eles têm corpos que são veículos próprios para se manter no mundo. Não só um absoluto corpo físico limpo e puro, mas também um corpo emocional e mental e um corpo búdico, né? Onde ele tem a sua realização como mestre de sabedoria. Tem egoísmo de propósito, caridade universal e piedade por todos os seres, animados e inanimados. Olha só que coisa interessante, porque na teosofia tudo tem vida, até as pedras têm vida. Que imaginar as formiguinhas, as abelhas, os animais mamíferos, os répteis, os insetos, todos têm vida e todos merecem a nossa caridade e a nossa piedade. Eu sei que é difícil a gente ter piedade por um inseto asqueroso como uma barata ou um inseto que transmite a dengue como um mosquito, mas mesmo esses seres merecem a nossa piedade, desde que não estejam na nossa casa, é claro. Né? Porque a nossa casa também é sagrada, né? Mas, fora disso, a gente tem que ter essa noção do que é certo e do que é errado. E tem que ter limites também. E eles têm um humor saudável, são amigáveis, são sorridentes. Ou quando não são sorridentes, apresentam uma placidez no olhar. Quem olha um olhar da Blavatsky vê uma placidez que é imaginável. A primeira vez que eu vi a foto da Blavatsky, eu levei quase com um susto. Aqueles grandes olhos azuis me olhando assim, pareciam que estavam enxergando através da minha alma. É impressionante. Um olhar como do Sriram, ou até do Coronel Olcott, da senhora Radha Burnier. Quem nunca teve em contato com um ser desse, mereceria pelo menos uma vez na vida, né? Conhecer esses seres que têm um olhar, têm uma placidez, têm um sorriso, né? Tem pessoas que têm um sorriso na alma, né? A gente olha aquela pessoa, parece que ela está flutuando, como se diz, andando sobre algodões, né? É impressionante. Elas são criativas, elas têm uma forma inovadora e elas têm um jeito direto e original de ver todas as coisas. Elas veem as coisas fora da caixinha, como se diz. Elas não estão acostumadas a ver as coisas como todo mundo vê. Por isso que elas são capazes de descobertas. Esses seres, às vezes, se tornam artistas, engenheiros, médicos e cientistas, porque eles têm uma visão que conseguem fazer descobertas, porque eles veem um lado original de todas as coisas. Eles veem outras coisas que nós não conseguimos ver. Por quê? Porque eles se libertaram de todo o condicionamento imposto pelas instituições sociais e culturais. Quando a pessoa está presa a determinadas regras, ela fica engessada. A gente não percebe como o condicionamento engessa, mas quem já estudou um pouco de Krishnamurti, por exemplo, ele insiste e bate muito nessa tecla. São os condicionamentos que tiram a liberdade do homem. São os condicionamentos que a gente recebeu da família, da sociedade, da cultura que a gente vive, do momento que a gente está vivendo, e que dizem tudo como a gente deve ser, como a gente deve andar, como a gente deve falar, como a gente deve vestir, como a gente deve se interrelacionar. Isso, dependendo da época, isso pode ser trágico. Quando a sociedade teosófica foi criada, os negros, eles eram escravos.
Para os seres brancos, eles não tinham alma. Eram pior do que os animais. Podia ser feito o que quisessem. As mulheres não podiam votar. As mulheres só puderam votar aqui no Brasil em 1932. E, se não me engano, só puderam ser votadas depois da década de 70. Até então não havia mulheres na política. Isso é muito sério. São muitos avanços ainda que a gente tem que progredir e alcançar. Então, a Sociedade Teosófica ela foi pioneira, falando que não havia diferença entre sexos, de gênero, entre cor de pele, etnia, religião, entre casta, classe social, nada. Todos os seres humanos eram iguais. Todos tinham as mesmas possibilidades e as mesmas capacidades. Isso foi um choque na época. Mas quem não aceitasse, não estava aceitando a fraternidade universal, que, na verdade, é o único mandamento que a sociedade impõe aos seus membros. Fora disso, é uma liberdade completa de expressão. Você tem que aceitar apenas o mandamento da fraternidade universal. Somos todos iguais, somos todos capazes, somos todos com a mesma probabilidade de conseguir nos tornar o que quisermos. Isso quem falou não fui eu, foi o Buda. Quando ele se iluminou, ele falou assim: maravilha das maravilhas, todos os seres são Budas. Ou seja, nós temos esse potencial em nós. Nós temos essa capacidade que está dormindo em nós, de sermos um mestre de sabedoria. Mas, para isso, a gente tem que também reconhecer o quanto a gente tem que avançar para reconhecer a capacidade de seres que já alcançaram esse grau. E, assim, reverenciar e buscar copiar esse tipo de comportamento, que é um comportamento que vai nos libertar das condições e dos condicionamentos que a gente está envolvido até hoje. Então, essas pessoas são criativas, elas têm uma forma inovadora e direta, original de ver todas as coisas. Elas se libertaram de todo o condicionamento imposto pelas instituições sociais e culturais. Por quê? Porque elas estão interessadas na transformação da consciência. Elas estão interessadas na regeneração da humanidade. Isso é uma coisa muito séria. Esse é um dos objetivos ocultos da Sociedade Teosófica, buscar a transformação humana e a regeneração da humanidade. Inclusive, a senhora Radha Bunier tem um livro chamado A Regeneração Humana, que é exatamente isso que a gente precisa, se transformar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Deixar de ser uma pessoa egoísta, deixar de ser uma pessoa fraca, se sentindo desfavorecida, apenas ligada às zombarias falsas do dia a dia, né? Da vida social, né? Ficar ligado apenas na hipocrisia, no ódio, na sensualidade, na cupidez e na forma de ser bem-sucedido, né? Na luta pela vida. Todo mundo está preocupado naquela luta pela vida, e isso não impede que uns apedrejem os outros, que uns pisem os outros, que uns machuquem os outros, que o homem lute contra o homem, e que assim que as guerras se perpetuem. Nós temos que transformar isso. E, para transformar isso, nós temos que ser discípulos desses grandes seres, procurar o caminho que eles fizerem, e é a senda, é o caminho da libertação, é o caminho que faz com que você seja feliz e faça os outros felizes. Esses seres são seres autorrealizados, são almas libertas, são Mahatmas, grandes espíritos, grandes seres. Eles resolveram os enigmas e os problemas fundamentais da vida humana. Essa não é uma palestra longa, é uma palestra curta, mas que eu gostaria que vocês viessem aqui para ver exatamente essa foto, esse diapositivo que eu botei em primeiro lugar, que é o toque de Adão. Deixa eu ver se eu acho aqui está.
E estou aberto a perguntas, respostas e considerações. Opa, agora não quero. Aqui está. Então, eu agradeço a todos. Namastê.